Se você tem Bitcoin na sua carteira ou planeja ter, hoje eu vou falar qual que é o verdadeiro risco que existe do Bitcoin acabar. Então fica comigo até o final do vídeo para você saber como se proteger disso. Bem-vindo ao canal Contando Carneiro, onde você vai poder se informar para você saber o que fazer com o seu dinheiro, como ganhar mais dinheiro. Então já aproveita e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Primeiro de tudo, vamos rever alguns conceitos básicos. Então se você já é uma pessoa mais avançada, pode pular para o final do vídeo. Eu vou deixar aqui no YouTube um guia para você saber qual parte do vídeo que é interessante para você. Mas é muito comum as pessoas acharem que sabem sobre um conteúdo e na verdade não saberem. E já falando nisso, é que todo mundo acha que sabe, mas na verdade quase ninguém sabe o que é o dinheiro mesmo, de fato, o que é o dinheiro. Todo mundo está acostumado com o dólar, euro, real, ouro, sal, que foi usado como salário, né? Todo mundo conhece essas funcionalidades e esses dinheiros que existiram ou existem, mas as pessoas não sabem o que eles têm em comum, que faz com que eles sejam utilizados como meio de troca, como dinheiro. E para que alguma coisa possa ser utilizada como dinheiro, ela precisa de três características. Primeiro, mas não por ordem de importância, ela tem que ser uma unidade contável e divisível. Os gases, por exemplo, são coisas muito difíceis para a gente utilizar como dinheiro porque ele é muito difícil de você mensurar, de você poder contabilizar. É claro que existe, mas é uma coisa muito mais difícil. Em segundo lugar, ele tem que ser escasso, porque se ele não for escasso, qualquer um pode pegar ele e produzir ou criar novos. Ou seja, ele também tem que ser confiável, ele tem que ser de difícil falsificação. E terceiro, ele tem que manter o seu valor, preservar o seu valor perante o tempo. Ou seja, quanto mais tempo passar, ele deve manter o valor que ele tinha anteriormente, ou até às vezes aumentar o seu valor. Por exemplo, o ouro, que a gente utiliza desde sempre e ele continua sendo utilizado porque ele preservou o seu valor, ele também é escasso e ele também dá para ele criar unidades contábeis, dá para você dividir ele até fisicamente para poder utilizar ele como meio de troca. Qualquer coisa que preencha esses três requisitos pode ser utilizado como dinheiro. Tudo bem. Então, o que é Bitcoin e por que ele está sendo utilizado como dinheiro? Por que ele está sendo chamado de ouro digital? Justamente porque ele segue esses três pilares. Ele é uma unidade contável, indivisível, de fácil distribuição. Ele é escasso, porque a forma que ele foi programado impede que você crie mais Bitcoins do nada. E terceiro, ele mantém o seu valor com o tempo. Esse é o pilar mais complicado dele, porque não dá para saber quanto tempo ele vai manter esse valor. Então, se você já está pegando, no final você vai entender o que isso vai fazer com que tenha um risco do Bitcoin, dele perder valor e ele deixar até de existir. Mas nos dias de hoje ele está cada vez valendo mais e a prova do tempo está sendo favorável para o Bitcoin, porque a cada dia ele deixou de valer centavos ou às vezes valer nada e hoje em dia já vale milhares de reais. Ou de dólares também. Ok, então o Bitcoin pode ser usado como dinheiro, mas qual a diferença dele para os outros que a gente conhece, as outras formas de trocas que a gente conhece, como o dólar, real, ouro? Aí você pensa, porque ele é digital. Na verdade não, porque hoje em dia praticamente todo dinheiro que a gente usa é digital. A gente tem o real, a gente faz transferência o tempo todo em real. A gente pode usar o nosso celular para fazer uma troca de real para dólar, já transforma ele em dólar digital e você pode transferir ele a qualquer lugar do seu celular, então ele já é digital. Até o ouro, que você fala assim, não, mas o ouro é físico, eu pego nele. Mas você pode comprar umas ações que é baseadas em ouro e trocar ele e usar essas ações para preservar o valor, trocar, vender. Então até o Bitcoin, até o ouro, ele também está sendo utilizado de forma digital. Então a principal diferença do Bitcoin para as outras moedas, para as outras formas de dinheiro. Então qual a diferença de fato do Bitcoin para as outras moedas? Vamos falar moedas ao invés de dinheiro, que é algo muito complicado. É que o Bitcoin, ele é escasso, independente da opinião de alguém ou da ação de alguém. O que eu quero dizer com isso? Que como o real e o dólar e as outras moedas que a gente já conhece, elas podem ser criadas novas moedas simplesmente a partir de um botão. Então ela deixa de ser escassa nesse momento. Então a escassez das moedas que a gente conhece, ela é baseada basicamente nos políticos. Se os políticos decidirem que querem criar novas moedas, então elas deixarão de ser escassas. Então elas são baseadas nessa confiança. A diferença do Bitcoin para o ouro é um pouco diferente das outras, porque o ouro não pode ser produzido apertado de um botão. A diferença entre o ouro e o Bitcoin é mais uma logística. Por mais que tenha como você usar o ouro de forma digital, ele ainda precisa existir fisicamente. Então existe um problema para você poder fazer esse tipo de transferência. Então, por exemplo, você precisaria de algum órgão
para que eles mantessem aquele ouro guardado e tivesse uma pessoa que fizesse as transações e validar de quem é o dono daquele ouro. E isso não dá para fazer de forma descentralizada. Agora, sobre as outras moedas, eu vou contar uma historinha para vocês, para ver se vocês já identificam mais ou menos qual que é o problema que a gente tem. Imagina que você tem um banco e as pessoas utilizam o banco que você tem para guardar o ouro delas. Como no exemplo que eu falei agora da logística do ouro. Seria exatamente esse problema. Quando as pessoas precisam fazer trocas, elas chegam até você e utilizam a sua confiança para que você valide as trocas entre elas, para saber quem que é o dono do ouro que está guardado. Então, por exemplo, que eu tenho 10 barras de ouro e a pessoa quer me trocar algum produto pelas 10 barras de ouro. A pessoa vai no banco e fala, ó, agora essas 10 barras de ouro que estão guardadas aí pertencem a outra pessoa. E o banco, tudo bem, essa pessoa tem 10 barras de ouro e vou transferir para outro dono. Isso seria como deveria funcionar. Agora vamos supor que um amigo do dono do banco está precisando de mais dinheiro. Ele tem 10 barras de ouro, mas ele precisa de 15. Alguém vai lá no banco para confirmar aquela transferência de ouro de uma pessoa para outra. E ele fala assim, aqui essa pessoa falou que me vai dar 15 barras de ouro. Aí o banco fala, tudo bem, eu transferi as 15 barras de ouro daquela pessoa que ela tinha 10 para você. Mas a pessoa não sabe disso, porque o ouro está guardado com o banco. E assim você acaba criando dinheiro do nada. Então, isso é basicamente o que todos os governos fazem com o nosso dinheiro quando eles imprimem mais dinheiro. Eles, de forma arbitrária, eles criam dinheiro do nada para mentir para outras pessoas que existe um dinheiro que ela não deveria ter. Então alguém que não tem dinheiro fala com o banco e o banco finge que aquela pessoa tem dinheiro e transfere esse dinheiro para outra pessoa. E ao fazer isso, elas vão criando mais dinheiro e isso que é a inflação e que faz o nosso dinheiro perder valor. Porque as coisas ficarem mais caras é a consequência da inflação, que é o aumento da oferta monetária. Eu não sei se ficou muito complicado, se ficou algo que tiver alguma dúvida, aproveita aqui nos comentários para você tirar suas dúvidas. Se essa explicação sucinta sobre como funciona o dinheiro, o que é o dinheiro, já te intrigou, já te agregou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu para ajudar ele também. Tudo bem, eu falei e não expliquei qual que é o verdadeiro risco do Bitcoin. Para algumas pessoas que já entenderam o contexto nessa explicação, elas já entenderam o que deve ser o maior risco do Bitcoin. Então, mas eu precisava dessa explicação para fazer uma introdução para as pessoas entenderem qual que é o motivo desse ser o maior risco do Bitcoin. E o maior risco dele é que apareça uma outra moeda descentralizada que seja muito melhor do que ele. Esse é o verdadeiro risco dele. Porque ele já é uma moeda consolidada e ela já é uma moeda melhor do que a gente tem no geral. Então outras moedas, como o Ether da rede Ethereum, elas podem ser melhor do que o Bitcoin e talvez ela acabe com o Bitcoin, porque ela vai ter a mesma função e melhor. Então o verdadeiro risco é aparecer uma nova moeda digital descentralizada que seja melhor e mais eficiente. E o que você pode fazer para se preservar, para você não ter o risco de perder dinheiro, de você ter Bitcoin ou pensar em comprar Bitcoin e acabar perdendo o que você colocar lá? É diversificar. Não coloque todo o seu dinheiro em uma coisa só. Por mais que você acredite que aquela coisa seja muito sólida, a gente pode sempre se surpreender e sempre existem coisas que a gente não espera. O ideal é, se você tem uma quantidade muito alta em Bitcoin, pesquise outras moedas digitais para você que entenda um pouco melhor e saber como que elas funcionam. Eu já te dei um norte mais ou menos de como que funciona o Bitcoin, mas se vocês quiserem posso falar mais sobre isso, pode botar aqui nos comentários se vocês desejam. Mas eu aconselho, se você tem só Bitcoin, eu aconselho que você tenha pelo menos uma parcela em outra criptomoeda. Claro que eu também aconselho que você tenha seu dinheiro diversificado em outras coisas, como em ações, dinheiro em caixa, ter as criptomoedas, ter ações de outros países, para que você não dependa apenas de uma fonte de investimento, uma fonte de renda ou uma fonte de preservação de valor que você deseja guardar o seu dinheiro. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal se eu realmente ajudei vocês, agregou esse vídeo de alguma forma e a gente se vê semana que vem.